turma, no livro de português de vocês, na página 58, vamos estudar sobre variedades linguísticas, que é sobre a linguagem formal e informal. Bom, a linguagem informal, ela é utilizada em situações mais descontraídas, quando a gente está conversando com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que a gente tem intimidade, certo? E existe familiaridade entre as pessoas que estão conversando, elas se conhecem, então ela pode conversar de todas as formas. A linguagem formal é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores, entre as pessoas que estão conversando, certo? Então, é uma situação que a pessoa que requer um pouco mais de seriedade, seja uma conversa mais séria, não pode usar gírias, não pode falar de todo jeito. Tipo, quando a gente vai falar com um prefeito, com uma pessoa muito importante, a gente tem que falar de uma forma mais formal, certo? Vejam exemplos aqui de frases de linguagem formal e informal. Uma linguagem formal, como é que a gente fala? Nós estamos muito cansados de uma linguagem informal. A gente está muito cansado. Com uma linguagem formal. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Com a linguagem informal. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. Com uma linguagem formal. Olá, como você está? Com uma linguagem informal. E aí, como você anda? Então, veja que é a diferença da forma que a gente fala, certo? Uma linguagem formal, a gente tem que falar com mais cuidado, com mais seriedade. Uma linguagem formal, a gente usa gírias, fala não de todo jeito, mas fala com mais tranquilidade, certo? Além da linguagem formal e formal, cada região tem seu modo de falar, seu jeito, suas gírias. Então, isso a gente sempre deve respeitar, certo? Respeitar como aquela pessoa fala, como é o sotaque dela, o jeito que ela fala, certo? Então, a gente deve respeitar sempre as formas que as pessoas falam, dependendo de onde ela é, do sotaque dela, de onde ela veio, de onde ela vai, onde ela mora. Então, sempre devemos respeitar. Vejam exemplos aqui. A gente mora na Paraíba, né? E aqui na Paraíba a gente fala o quê? Por exemplo, cuscuz. A gente chama cuscuz, né? Mas em outro lugar, em alguns lugares, as pessoas falam assim. Em vez de falar cuscuz, elas falam flocos de milho. Aqui a gente fala o quê? Tapioca, né? Que é aquela coisinha branquinha que a gente come. Em outros lugares, as pessoas chamam tapioca de beiju. Então, varia muito de lugar para lugar. Cada lugar tem sua variedade linguística. A laranja cravo, a gente chama laranja cravo, mas em muitos lugares as pessoas chamam de mexerica. Certo, turma? Então, na página 58 do livro de vocês, tem uma atividade número 1, que fala variedades linguísticas. Você já estudou que a linguagem de notícia é mais formal, né? Ela tem mais cuidado para ser falada, não usa gírias. Então, vamos estudar um pouco mais o uso da linguagem em textos escritos. Aí temos dois exemplos aqui, ó. Verbete de dicionário, que é explicando o que é um gato, e um texto informativo, explicando alguma notícia. Então, vamos ler o verbete e o excerto a seguir. O verbete, né? O verbete de dicionário. Gato, o que é um gato? É um pequeno animal doméstico, carnívoro, descendente de gatos selvagem e da mesma família do leão, da onça e do tigre. Então, aqui, um verbete de dicionário está falando que é um gato. Ele não tem linguagem informal, né? Veja que tem uma linguagem formal, não tem gírias, fala de uma forma mais científica. Vamos ler o outro texto. Esse texto foi tirado de um site, certo? E fala sobre o quê? Fala sobre gatos também. Os cientistas franceses trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico, localizado na cidade de Chilouro-Cambos, na ilha de Chipre, sudoeste da Europa, quando encontraram o esqueleto de um gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa.
Para os cientistas, isso era uma evidência de que já havia nessa época uma relação muito próxima entre gatos e homens. Certo? Esse é um texto que foi retirado de um site falando sobre um esqueleto de um gato que foi encontrado há milhares de anos atrás, certo? Esse gato foi enterrado há 1.500 anos atrás, então faz muito tempo. E eles já viram, quando encontraram esse esqueleto, que havia uma relação muito próxima entre o gato e o seu dono, que eles foram enterrados juntos. Aí tem uma perguntinha na letra A. Nesses textos, há gírias, nesse texto aqui que a gente leu, há alguma gíria? Aí vocês dizem sim ou não, certo? B. A linguagem usada no verbete e no texto informativo é mais cuidada, formal ou mais espontânea e informal? Vocês viram que eu expliquei agora há pouco sobre o que é linguagem formal e informal. Aí vocês dizem se ela é a linguagem desse verbete de dicionário ou esse texto informativo, se é informal ou formal. 2. Lê agora essa página de diário em que uma personagem escreve sobre o seu gato. Então, no diário a gente escreve de que forma? A gente escreve de uma forma mais informal, a gente escreve de todo jeito, porque é um diário nosso, não é uma coisa mais pessoal. Então, a gente escreve do jeito que a gente quiser. Aí ela escreveu sobre o gato dela. Dia 10 de outubro, companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Vejam que ela desenhou aqui, ó. Tem uns pelinhos como se fosse o nariz de um gato. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Quando o Romeu chegou em casa, era deste tamanho. Ela desenhou aquilo, bem pequeno. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Uma peça de teatro do Shakespeare. Aí ela colocou em parênteses. E será que é assim que se escreve? Eu sei que ele não é um gato de raça. Mas aquela manchinha no olho é um charme. Então ela diz que o olho do gato tem uma manchinha que é um charme. Aí vamos ver a atividade agora. Então, vocês vão marcar em um desses quadradinhos aí. Escolha a alternativa que indica como a personagem escreve o seu diário. Ela escreve como? A personagem escreve de modo planejado, cuidadosamente. Ela escreve como se estivesse conversando. Ela revela emoções de forma espontânea em sua escrita. Ou ela escreve tomando muito cuidado com suas palavras. Aí vocês vão marcar um ou mais desses quadradinhos aqui. E 3. Essas características são encontradas também no verbete e no trecho do texto informativo que você leu. Explique. Então, nesse trecho está perguntando assim, essas características que a gente encontrou nessa escrita do diário aqui, ó, essas características de texto, ela falou de um jeito aqui, ela não falou de um jeito formal, né? Ela falou usando gírias, palavrinhas, né? Ela não falou de uma forma formal. Então, essas características são encontradas também no verbete e no trecho do texto informativo que você leu. A gente vê essa mesma escrita aqui, ela escreveu aqui de uma forma, a menina. A gente consegue encontrar nesse texto aqui, ó, tá do mesmo jeito. Aqui tá mais formal, esse texto aqui, ele tem gírias, aí vocês vão responder. Essas características são encontradas também no verbete e no trecho do texto informativo, sim ou não? Aí vocês explicam por quê. Se é porque é um texto diferente, foi escrito de uma forma mais informal, ela usou linguagens de todo jeito, aí vocês explicam aqui, certo?